paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos com a congregação no Parque Aeroporto, a todos os adolescentes do grupo El Shaddai, a todos os irmãos que vão estar nos assistindo, vão estar participando desta aula, e a todos os amigos, a todos aqueles que vão estar assistindo esse vídeo, aprendendo um pouco mais da palavra, né? Esta aula nossa é uma gravação diferente, tive que gravar navio, porque eu fiz as contagens lá das quintas-feiras, das aulas que devia deixar gravada, e eu me perdi nas datas, então estou tendo que gravar aqui do navio. Nós estamos hoje no episódio número 11, o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. Esse capítulo é um capítulo especial, ele tem apenas 17 versículos, e a gente vai tentar resumir ele o máximo possível para a gente conseguir entender algo que acontece nesse capítulo 12 do livro de Apocalipse. O interessante é que a gente já está passando da metade do livro, passamos no último capítulo, foi o capítulo 11, nós passamos o último capítulo estudado, o capítulo 11, nós passamos chegamos à metade do livro, e hoje no capítulo 12 nós estamos passando da metade do livro de Apocalipse. O capítulo 12, irmãos, ele traz alguns fatos interessantes para a gente ler e aprender. A gente precisa ter em mente, primeiramente, que na última aula que a gente fez, na última leitura, finalzinho do capítulo 11, na verdade, o meio do capítulo 11, que foi o versículo 15, o capítulo 15 que a gente estudou, o capítulo 11, versículo 15, que falou sobre a abertura da sétima trombeta, né? A gente tem que ter o toque, na verdade, o toque da sétima trombeta, a gente tem que ter em mente esse versículo 15 de Apocalipse 11, para a gente conseguir entender o que vai vir nos próximos dois capítulos, que são os capítulos 12, que a gente vai estar lendo e meditando hoje, e o capítulo 13. Então, o capítulo 11, o verso 15, quando é tocada a sétima trombeta, e eu comentei bastante isso com os irmãos, que fala que esse seria o terceiro ai dos que habitam a terra, porque Satanás foi lançado contra a voz, e ele está com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E eu comentei isso quando a gente leu o versículo 15 do capítulo 11, que na verdade essa sétima trombeta ela só estaria se completando no capítulo 12, versos 9 até o verso 12, que é o que a gente vai estar vendo hoje. A sétima trombeta, na verdade, que é Satanás lançado contra a terra, e o céu se regozija na sétima trombeta. Há um regozijo no céu porque o acusador foi expulso de lá. Nós vamos ver isso acontecer, o fato se completar aqui no capítulo 12, no verso 9. Só que o capítulo 12, ele traz pra gente alguns personagens interessantes, que começa aqui no capítulo 12 e vai até o capítulo 13. João relata como se ele quisesse destacar 7 personagens que aparecem nesses dois capítulos, que são importantes para a história de Israel, para a história da humanidade, principalmente Israel. Eu estava observando esses dias que eu estava meditando, fazendo um apanhado daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente já leu. Se você para observar, depois do capítulo 6, quase tudo que você vê no Apocalipse, né, quase tudo, ele se refere a Israel. Os nomes que é usado para descrever Jesus Cristo, alguns nomes que são colocados ali, algumas figuras que são colocadas ali, a referência é toda para Israel, é toda para os judeus. E a gente entende que Deus está tratando os judeus, né? Deus está tratando a igreja no período da graça, na dispensação da graça. Deus está preparando um povo seu especial, zeloso, boas obras, e esse povo que está sendo preparado nesse período é a igreja. Quando a igreja for tirada daqui com arrebatamento, Deus vai purificar aquele que ele escolheu e eles o rejeitou. Deus vai purificar esse povo para que Cristo possa vir reinar sobre eles como Messias, mas eles têm que ser
passado pelo fogo e aprovado, eles têm que ser purificados. E a tribulação, na verdade, o foco, eu vejo assim quando leio, medito mais a fundo, o foco principal da tribulação é purificar os judeus, fazer os judeus entender que Cristo é o Messias, né? E para isso eles vão ter que passar pela grande tribulação, por uma série de dificuldades para que eles consigam entender isso. E aqui no capítulo 12 a gente vai estar entrando já na leitura dos versículos. Se você for observar, é como se João tivesse voltado no tempo para mostrar, né, a ideia de Israel gerando Cristo desde lá do princípio, Satanás tentando impedir que o Messias viesse, que a descendência de Cristo, que a linhagem de Davi tivesse sequência e Cristo viesse a nascer. E você vê que toda a luta aqui é contra Israel, contra os judeus. E é como se aqui no capítulo 12 João tivesse voltado um pouco na história para depois chegar o momento do futuro que ele apresenta aqui, algo que vai acontecer. Se você ler e observar, você tem a impressão, a certeza de que isso aqui já aconteceu, mas isso aqui vai tornar a acontecer. Primeiro ele mostra algo que já aconteceu, e depois ele leva para o futuro mostrando algo que vai acontecer. Capítulo 12 do livro de Apocalipse é nosso episódio número 11 da nossa série de estudo do Apocalipse. O primeiro versículo, João relata da seguinte forma: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Interessante que o primeiro agente que a gente vai observar aqui, o primeiro personagem que aparece aqui, João diz que é uma mulher. É bom que você anote que a gente vai ver a mulher aparecendo por algumas vezes no livro de Apocalipse, só que cada aparição, quando João fala aqui uma mulher, cada aparição você vai observar que ele está se referindo a algo diferente, né? Aqui a referência a essa mulher está se referindo a Israel. Eu vou mostrar no decorrer dos versículos seguintes, a gente entende claramente que é Israel. Tem outra passagem que ele fala mulher, só que você vai observar que não é mais a nação israelita, está se referindo a um outro fato, um outro personagem da história. Só que aqui ele está falando que viu um grande sinal no céu. E o interessante é que ele destaca esse adjetivo, um grande sinal no céu. Não foi algo mínimo, não foi algo que deu para ser notado. Algo tão grandioso que deu para ser notado. João diz que viu-se um grande sinal no céu. Aí tem 2 pontos aí, ele fala qual foi o sinal. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Se você observar, a primeira referência a esse sinal que João está vendo aqui, Apocalipse 12:1, está lá em Gênesis 37, a partir do versículo 9, que José tem um sonho, né? Que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele. O sonho dele era referência à família, mas nós vemos que a nação israelita ela é composta por 12 tribos, né? 12 tribos. E aqui está falando que essa mulher estava vestida do sol, ou seja, o vestido do sol trazia um brilho sobre ela, e esse brilho não era dela, resplandecia o brilho do sol. E diz que ela tinha a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas, é uma referência às 12 tribos sobre sua cabeça. A gente vai perceber que a referência é Israel. Vestida de sol, diz que ela está revestida. Esse sol aí é luz, brilho, algo que transmite brilho e luz para ela. Ela tem a lua debaixo dos seus pés, a referência aí é Gênesis 37, verso 9, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, representando as 12 tribos de Israel, que é composta a nação israelita. O versículo seguinte diz que essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz, ou seja, ela estava perto de conceber, perto de dar à luz, e ela estava com dor, tipo assim, o momento de nascer aquela criança estava muito perto, muito próximo, e ela gritava para dar à luz. Ou seja, aí a gente entende aí
que essa mulher, ela teve que fazer um sacrifício para dar à luz. Ela estava sentindo muito dor e ela gritava com ânsia de dar à luz. E a gente entende, como a gente está observando que essa mulher, a referência é a nação israelita, a gente entende que a nação de Israel, ela teve que sofrer muito para dar à luz ao Messias, para que Cristo viesse através da nação israelita dos judeus. Essa nação sofreu muito ao longo da história, né? Até os dias de Cristo, essa nação já havia sofrido muito. E depois de Cristo, essa nação, os israelitas, sofreram ainda mais. E isso é só uma amostra do que os israelitas ainda vão sofrer, principalmente nesse período que nós estamos abordando, já começamos a abordar, que é o período da grande tribulação, um período em que os israelitas, os judeus, vão ser provados. E aqui fala que essa mulher estava com dores. E esse texto, né, fala que a mulher tinha dores e estava próximo a dar luz. E o versículo 3 já vai aparecer, ele está ligado ao 2, né? Ele está ligado a essa descrição que o João está dando dessa mulher que aparece, um grande sinal, essa mulher aparece. O versículo 3 está ligado ao 2, mas no versículo 3 já vai aparecer um outro personagem. Então você anota aí, o primeiro personagem é a mulher. No versículo 3 é um outro personagem, porque João fala que ele viu outro sinal no céu. E eis que era um dragão vermelho. Na verdade ele fala que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O outro personagem que aparece aqui é um dragão. E João diz que ele é um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre sua cabeça 7, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O interessante é que a gente lê aqui e pensa que é um monstro, né? Pensa que é um monstro. Mas na verdade esse grande dragão vermelho é Satanás. Ele não tem 7 cabeças, nem tem 10 chifres. Esses 7 cabeças, 10 chifres, a gente vai ver no capítulo 13, mas eu vou só começar a abordar o que é. Esses 7 cabeças e 10 chifres fala de poder e autoridade. 7 cabeças são 10 reinos e 10 chifres são 10 reis. 7 reinos e 10 reis. 7 cabeças, 7 reinos, 10 chifres, 10 reis. E sobre sua cabeça 7 diademas. Diademas são coroas. E esses 7 reinos e 10 reis vão dar o seu poder e autoridade para o anticristo, que vai estar sendo descrito no capítulo 13 com um pouco mais de detalhes. E aqui fala que esse grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, fala sobre autoridade, poder, astúcia. A gente vai ver domínio, a gente vai ver um pouquinho da descrição dele na sequência ainda do capítulo 12. E aqui fala que o grande dragão vermelho é Satanás, o diabo, que tem a única função de enganar o mundo, de acusar os escolhidos, de caluniar. E fala que essas 7 cabeças e 10 chifres, eu já comecei a abordar para os irmãos, a gente vai ver no capítulo 13 com um pouco mais de detalhe, né? Um pouco mais de detalhes. O versículo 4, agora observa o versículo 4, que você vai ver que esse versículo você já ouviu ou já leu em outros livros da Bíblia. Olha que interessante. Fala o versículo 4, está falando do dragão, desse grande dragão vermelho. O versículo 4 diz que a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Olha que interessante. O dragão vermelho, esse grande dragão vermelho, que a gente viu no versículo 3, né? A gente estava falando da mulher no 1 e 2, só que o 3 já falando do outro agente, o dragão vermelho. Aqui no 4 diz que a sua cauda, quando ele sacode a cauda, ele leva com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu.
quando fala estrelas do céu, a gente já comentou bastante sobre estrelas que aparecem no Apocalipse em cada colocação. Aí a gente entende que tem um contexto, um sentido diferente. Aqui no versículo 4, ele está falando dos anjos que seguiram a Satanás na rebelião. Na verdade, está falando agora de demônios, né? Eram anjos, só que seguiram Satanás nessa rebelião. Ele está falando que ele levou sobre si, quando ele caiu e passou a sua cauda, ele levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. São os anjos que caíram, que seguiram a Satanás e caíram junto com ele. E quando ele lança arrasta sobre si esses anjos, a terça parte, ele lança sobre a terra. Esses anjos caídos foram lançados sobre a terra quando Satanás caiu. E fala que esse dragão, ele parou diante da mulher. A mulher do versículo 1 e 2 do capítulo 12, que nós vimos que é a nação israelita. Satanás cai e traz consigo, né, a terça parte dos anjos caídos, e quando ele cai, ele para diante da mulher, que é a nação israelita, que estava prestes a dar a luz. E qual era o objetivo dele? Quando a mulher desse a luz, ele ia comer o filho da mulher. Conforme eu comentei com os irmãos, quando fala que ele com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, a gente está falando dos anjos que o seguiram na sua rebelião, a referência disso nos leva para Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, verso 13, e Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 1, que você vai ver lá o relato da queda de Satanás. E exatamente o que João está se referindo aqui nesse versículo 4 de Apocalipse 12, que o arrastar da cauda dele trouxe a terça parte das estrelas do céu. Nós vemos que são os anjos caídos. E quando ele vem, né, agora, nesse momento, nós estamos nos referindo a algo que já aconteceu lá no passado, só que agora nesse versículo 4 aqui do capítulo 12, mesmo que João nos trouxe uma referência de algo que já havia acontecido lá do princípio, lá no começo, essa queda de Satanás trazendo as estrelas, trazendo os anjos junto com ele, esses anjos caídos. Aqui nós vemos que isso novamente vai acontecer, porque eu comentei com os irmãos no capítulo 11 que a sétima trombeta, né, o terceiro ai, Satanás há de ser expulso das regiões celestiais que ele habita hoje, segundo Efésios 6 nos relata isso. Ele há de ser expulso dessa região. E quando ele vier para a terra, aqui está falando que ele vai parar diante da mulher. É um fato que já aconteceu. Para que quando ela desse a luz a essa criança, ele tragasse a criança. Só que o interessante que fala que ele para diante da mulher, para que quando ele desse a luz, tragasse. Ao versículo 5 do capítulo 12, já vai aparecer outro personagem, que é o filho da mulher, que é o menino. Olha que interessante, versículo 5. E a mulher deu à luz a um filho varão, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Observa bem o que está escrito para você já entender de quem está falando. Esse filho varão que a mulher deu à luz, a mulher Israel, o filho varão que a nação israelita gerou, ele há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, o filho da mulher, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O trono daquele filho, né? Ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O trono já era dele. De quem nós estamos falando? Cristo Jesus. Fica claro quando você para observar os detalhes do versículo que a referência é Cristo. Ele há de reger as nações com vara de ferro. A referência é milênio. Ele foi arrebatado, sua ascensão, ele foi para Deus quando ele morreu e ressuscitou, ele foi aos céus, ele ascendeu aos céus e voltou para o seu trono, porque ele já era Deus antes de ter descido. É clara referência à pessoa de Cristo. O versículo 6 diz que depois que a mulher deu à luz, esse filho que é Cristo foi arrebatado, né, que é o terceiro agente que aparece, o versículo 6 volta a falar da mulher, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada por 1260
e 60 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, que é o período final da tribulação. Ou seja, João fala de um fato já acontecido, de um fato que mesmo já acontecido há de acontecer. E aqui fala que depois que Cristo nasceu, fez a missão dele, subiu aos céus, está no seu trono, a mulher que representa a nação israelita no período da tribulação, ela vai fugir para um deserto, para o lugar que já tinha sido preparado por Deus. Ou seja, Deus há de preparar um lugar no deserto. A referência disso está lá em Daniel capítulo 11, que a nação israelita, falando que a mulher é a nação israelita, e essa mulher aí são os fiéis, porque Mateus 24 diz, né, para fugir, quando vê todas as coisas, fuja, para fugir. Os fiéis, na época da tribulação, aqui está falando sobre isso, eles vão fugir. E eles vão fugir para onde? Para um deserto, para um lugar que Deus já preparou para que eles fiquem escondidos, livres da influência e do domínio do anticristo. E nesse lugar, além de estar seguro, protegido, eles serão alimentados. Versículo 6, está escrito ali. Serão alimentados durante o período total dos 3 anos e meio finais da tribulação, quando a tribulação vai se intensificar contra a nação israelita, contra os judeus. Porque a gente viu lá no versículo, lá no capítulo, se eu não me engano, 11, que a gente leu, né, que a ordem para João foi para que ele não medisse o átrio, nem a cidade santa, porque ela seria pisada pelos gentios. E nós vimos ali que é a referência ao anticristo, que é de invadir e pisar Jerusalém nesse começo aqui da parte da grande tribulação. Quando der os 3 anos e meio que ele quebrar a aliança com os judeus, ele vai invadir, pisar Jerusalém, e aqui está falando que ele vai perseguir a mulher que representa a nação israelita, de tanta raiva que ele tem do povo de Israel, né? A gente vê a raiva que o mundo tem de Israel ao decorrer dos anos, ao decorrer da história. E nós vemos aqui que toda essa raiva, todo esse ódio contra os judeus, por trás disso está Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala contra os judeus, aquilo que a gente está pensando contra os judeus ou divulgando contra os judeus. Nós vemos que por trás disso, todo esse ódio contra os judeus, está Satanás no decorrer de toda a história, desde a época de Faraó. Na verdade, se a gente for parar um pouquinho, desde quando Deus escolheu Abraão para ser nação, né? Desde aquele período lá de Faraó, que Faraó tenta matar as crianças, tenta destruir o povo hebreu, tenta matar as crianças, porque ele sabia, né? Ele sabia, por trás ali estava Satanás, que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça dele. E aqui nós vemos, né, que a mulher, que é a nação israelita, os fiéis, vão fugir para o deserto. E esse lugar foi preparado por Deus para protegê-los, guardá-los e alimentá-los durante a parte final da grande tribulação. O mais interessante, eu vou abordar rapidamente, é a história, né? Mas é interessante a gente abordar isso lá em Mateus 24, quando Jesus fala, né, sobre a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aconteceu cerca de 40 anos depois que Cristo profetizou para os seus discípulos ali no monte, depois de ter visto templos, os discípulos admirados. Jesus Cristo fala em Mateus 24 que orai para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E os que creram naquela palavra, 40 anos depois, quando eles viram os romanos começando a fazer o cerco, Flávio Josefo conta isso, e é bom que você aprenda isso, saiba disso para conhecer um pouco a história, só um pouco, né? O Flávio Josefo nos conta que quando os romanos começaram a fazer o cerco, aqueles judeus que lembraram das palavras de Jesus Cristo em Mateus 24, para fugir, eles fugiram antes do cerco se completar. E eles fugiram e conseguiram salvar suas vidas. Eles fugiram para um deserto, para um lugar chamado Petra. Está registrado isso, Flávio Josefo registra isso, também está registrado na história, que eles fugiram
para esse lugar chamado Petra, e eles conseguiram se refugiar e sobreviver da destruição que se abateu em Jerusalém quando Roma conseguiu derrubar os muros da cidade e entrar em Jerusalém. A mesma coisa, só que o mesmo local, vamos botar assim, vai acontecer no período da grande tribulação. Aqui fala que a mulher fugiu para o deserto por um lugar que Deus tinha preparado. Esse mesmo lugar, segundo Daniel capítulo 11, a partir do versículo 41, será Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Daniel 11, 41 fala sobre a perseguição do anticristo na figura de Antíoco Epifânio, é o que vai se repetir, né? Essa perseguição do anticristo, que vai ser realmente o anticristo da período da tribulação, e que Israel vai fugir para esse lugar, né? Será Edom e Moabe no deserto e as primícias dos filhos de Amon, e lá Deus vai protegê-los e vai alimentá-los durante os 3 anos e meios finais da tribulação. A mulher vai ser perseguida, ou seja, a descendência, né, os israelitas fiéis, eles serão perseguidos, e provavelmente, né, o que alguns comentaristas supõem, que essa é a parte do remanescente fiel, né? Aquela história lá de Elias, que só eu fiquei, aí Deus fala para ele, não, eu guardei o remanescente fiel que não se dobrou. Então, esse remanescente fiel, porque a gente entende que até mesmo alguns judeus vão se dobrar, não só as nações gentílicas do mundo, mas a gente entende que que até mesmo alguns judeus vão se dobrar ao anticristo e vão adorá-lo como se ele fosse o Cristo. Mesmo na parte que ele exige adoração, que é a perseguição vai aumentar, quando ele exige ser adorado até mesmo pelos judeus, é que ele vai exigir ser adorado, o remanescente fiel terá fugido. E o dragão, né? O dragão que representa Satanás, ele vai tentar lutar e destruir o remanescente fiel que são os israelitas, os judeus. A gente vai ver a continuação desse versículo 6 um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais para frente vai continuar essa história da fuga da mulher para o deserto, porque aqui no versículo 7 já entra mais um personagem aqui no capítulo 12. Nós vimos a mulher, que representa Israel fiel, nós vimos um grande dragão vermelho, Satanás, nós vimos um menino, que é Cristo, e aqui a gente vê mais um personagem. Versículo 7, João relata que houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Aqui Satanás será expulso do céu. João está simplesmente voltando para mostrar isso aqui aconteceu, porque lá no versículo 3 ele diz que Satanás caiu com seus anjos. Aqui está mostrando que ele caiu porque ele batalhou contra Miguel e seus anjos, ele perdeu e foi expulso de lá. Versículo 7, né? Miguel e seus anjos vão lutar contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos e os demônios. E essa batalha vai acontecer nas regiões celestiais, né? Miguel é o arcanjo que protege a nação dos israelitas, a nação judaica. Interessante que o nome dele, né, diz o seguinte, o significado do nome dele é quem é semelhante a Deus. O nome de Miguel é tão interessante, a gente estuda um pouquinho lá naquele livro que fala sobre a doutrina bíblica dos anjos, né, que quando Satanás ele vai se rebelar contra Deus, ele diz assim, eis que subirei aos céus, né, e botarei meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que ele tenta fazer. Ele pensa, né, ele planeja, e na escrita que Ezequiel registra, né, e Isaías registra, ele diz, né, Satanás na sua soberba, ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí aparece na história o arcanjo chamado Miguel, que significa quem é semelhante a Deus. E ele vai lutar contra Satanás, contra seus anjos, e o versículo 8 diz que não prevaleceram. Satanás e seus anjos não conseguiram se opor a Miguel e os anjos de Deus. Nem se achou mais o seu lugar nos céus. Ele vai ser expulso da esfera celestial. Interessante que desde a rebelião Satanás só está caindo, né? Ele foi expulso dos céus,
habitou as regiões celestiais, ele será expulso das regiões celestiais, vai habitar a terra, da terra ele vai ser aprisionado e depois lançado no lago de fogo. É só queda depois que ele se rebelou contra Deus. O versículo 9 é como se fosse o complemento lá do 3 e o 4 que a gente viu. E o grande dragão foi precipitado, lançado. A antiga serpente, chamado diabo. A gente viu que a gente falei lá no versículo 3, que o grande dragão vermelho é Satanás. O versículo 9 vai só completando o pensamento do versículo 3 e 4. E Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a gente vai observando aqui que aqui a gente vê o complemento da sétima trombeta, que é Satanás sendo expulso do céu. O terceiro ai, aquele anjo que passa no céu gritando ai, ai, ai do que habita a terra, porque Satanás foi lançado contra a voz com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O versículo 9 completa a ideia. Nós passamos lá da sétima trombeta da expulsão de Satanás do céu. E a gente vê no versículo 3 do capítulo 12, aquele grande dragão vermelho arrastando as estrelas. Eu mostrei que aquilo já aconteceu. Só que aqui João está dizendo no versículo 9 do capítulo 12 que há de acontecer de novo, porque Satanás vai guerrear contra Miguel e seus anjos, e Miguel vai vencê-lo nessa batalha nas regiões celestiais. Miguel vai vencer e ele vai ser lançado, versículo 9, precipitado na terra, e os seus anjos, demônios, serão lançados contra ele. Aí que o anjo gritou: ai dos que habitam a terra. Versículo 10: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: está chegada. A voz vem do céu depois que Satanás é lançado dos ares da região celestial para a terra. Imagine, irmãos, o pavor que vai ser nessa terra, né? Se só a atuação dele nós vemos tanta coisa acontecendo, agora imagine ele direto na terra com todos os seus demônios que habitam nos ares. O versículo 10, o regozijo é no céu, porque no céu há um regozijo que diz: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus os acusava dia e noite. Isso ele não vai poder fazer mais, porque ele vai ser lançado das regiões celestiais para a terra. E quando ele é lançado para a terra, o que ele há de fazer? Perseguir Israel. Ele vai perseguir Israel, que é essa mulher que a gente viu no versículo 1, 2, Israel fiel. Ele vai perseguir, só que a mulher vai fugir para o deserto, e Deus vai protegê-la, Deus vai guardá-la, e Deus vai alimentá-la durante esse período final da tribulação, esses 3 anos e meio finais. Então nós vamos ver o que vai acontecer na sequência, mas é bom que você tenha uma ideia mais ou menos do que está acontecendo em cada um desses versículos. Se você ficou com dúvida, dê uma lida lá compassadamente nesse capítulo 12, agora com a gente lendo, explicando, talvez você consiga entender melhor. Qualquer dúvida, pode colocar sua pergunta aí, coloque seu questionamento, que a gente vai estar explicando aos irmãos. O versículo 11, ainda é o regozijo no céu, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está falando, né, daqueles fiéis que serão martirizados durante a tribulação. O versículo 12 fala: pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitam. Satanás não habita mais as regiões celestiais. Satanás não tem mais essa esfera de habitação, nem seus demônios podem mais habitar os ares. E aqui o versículo 12, o regozijo da voz que vem do céu, que falou lá no versículo 10, né? A voz que veio do céu. Aqui no versículo 12, esse regozijo aumenta: alegrai-vos, ó céu, e vós os que habitais nele, os céus e todos que habitam os céus, anjos, todos os arcanjos, todas as criaturas criadas por Deus. Por quê? Satanás foi expulso de lá, não tem mais acesso. E aqui o versículo 12, a outra parte diz: mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós,
e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Só falta 1260 dias para Deus consumar aquilo que Ele havia prometido lá em Gênesis 3,15. Falta pouco tempo. E Satanás sabe disso. E ele desce à terra com grande ira. O versículo 12, a parte finalzinha dele, diz: ai dos que habitam a terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. E nessa ira dele, sabendo que tem pouco tempo, ele há de implementar uma perseguição contra os fiéis, aqueles que amaram, como o versículo anterior fala aqui, não amaram suas vidas até a morte. Aqueles que amaram a palavra e o testemunho e venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás vai vir com fúria contra esses. E também vai vir com a fúria ainda maior contra a semente da mulher, que será o nosso próximo personagem, né? Que a gente está aqui no personagem de número 4, que é Miguel. Ele perseguiu a mulher, só que a mulher foge para o deserto. Ele não consegue apanhá-la porque Deus protege os israelitas fiéis naquele local lá no deserto que será preparado para a proteção deles. Então, quando Satanás não consegue alcançar esses, ele vai lançar sua fúria contra a semente da mulher, ou seja, o restante da nação judaica, aqueles que não conseguiram fugir e não alcançaram proteção. É o que a gente vai ver, é o que nós iremos ver nos versículos seguintes. O versículo 13 diz que: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Aqui João está voltando o pensamento. Então é bom a gente voltar aos versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente poder amarrar a ideia e a gente não se perder, né? O versículo 13 diz que quando ele foi lançado à terra, ele foi lançado no versículo 9. Mas aí João conta outras coisas que aconteceu. Regozijo no céu por ter sido lançado. E fala que ele vai vir com grande fúria. Aí aqui o 13 vai mostrar essa grande fúria. Quando ele viu que ele foi lançado, ele perseguiu a mulher, ou seja, os israelitas fiéis. A mulher que deu luz ao varão. O varão era Cristo. Então ele vai perseguir essa mulher. A mulher é a nação israelita que deu luz ao varão, que é Cristo. Só que a gente viu no versículo 6 que a mulher fugiu para o deserto. E no deserto ela encontrou proteção dada por Deus e alimentação dada por Deus pelo período de 1260 dias ou 3 anos e meio. Aí o que vai acontecer? Ele vai voltar a sua ira contra os gentios fiéis, que serão aqueles martirizados no período da grande tribulação. Ele vai voltar a sua ira contra esses que não negaram o nome de Cristo, não vão negar o nome de Cristo, vão preferir pagar com a vida, mas não negaram Cristo. Ele vai voltar toda a sua ira contra esses e contra a semente da mulher, que é o restante da nação, aqueles que ainda não, aqueles judeus, vou botar assim, que estão por todas as nações do mundo, que na época da tribulação ainda terá judeus em várias partes do mundo, em várias nações do mundo. E a perseguição vai vir contra esses, ou seja, a semente da mulher, o restante da nação, aqueles que não fugiram para o lugar onde Deus havia preparado para dar proteção e alimento. O versículo 14 ainda está falando da mulher, né? Ele perseguiu a mulher. O versículo 13 fala que ele perseguiu a mulher. A gente já viu isso lá no versículo 6, mas está completando a história, a ideia completa está sendo passada aqui. Ao versículo 14, ele perseguiu a mulher no versículo 13, ao versículo 14. E foi dada à mulher 2 asas de grande águia. Ele perseguiu a mulher, Satanás persegue a mulher, que são os israelitas, a nação judaica, mas é dada a essa mulher, a nação judaica, asas como de grande águia, para que voasse pelo deserto, o lugar que Deus preparou. Ela foge para esse lugar, para que voasse pelo deserto ao seu lugar, onde será sustentada por um tempo, tempos, metade de tempos, fora da vez da serpente, ou seja, 3 anos e meio. Essa referência aí é referência lá de Daniel, quando Daniel fala sobre a contagem de tempo.
Significa o quê? Que quando Israel estiver fugindo e Satanás perseguindo, Deus vai dar à nação israelita, aos judeus que estarão fugindo porque creram na palavra, obedeceram a palavra, estão fugindo, e Deus preparou já um lugar para eles se proteger. Deus vai dar a eles meio de fugir com rapidez e agilidade, ou seja, asas como grande águia, um jeito rápido de fugir até que alcance o lugar já preparado por Deus para a proteção deles. O versículo 15 diz que quando eles fugiram e Deus deu a eles essa agilidade para fugir, a serpente lançou da sua boca, ou seja, Satanás lança atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. Ele lança da sua boca como se fosse um rio de água, para que a mulher se afogasse no deserto e não conseguisse chegar no lugar da proteção. Alguns entendem, né? Alguns entendem isso, e eu não digo que sim nem não, mas pode ser possível que esse Satanás lançar da sua boca, né, pode ser a perseguição que o anticristo vai fazer com seus exércitos contra os judeus que estarão em fuga para o deserto. Isso pode ser possível, né? O Satanás usando o anticristo usando seus exércitos, vai perseguir Israel pelo deserto para tentar destruir. A intenção aqui é destruir e matar os judeus, aqueles que estão fugindo, aqueles que creram, foram fiéis à palavra, estão fugindo para um lugar já preparado por Deus, proteção. E aqui diz que quando ele lançar da sua boca essa água para que afogasse essa mulher, e nós cremos, eu creio assim, eu li alguns livros que essa ideia é plausível, né? O anticristo vai lançar uma perseguição contra os israelitas que estão fugindo para o deserto, lugar de proteção. Só que o versículo 16 diz que a terra vai ajudar a mulher, ou seja, a terra, o próprio deserto, vai ajudar para que os judeus consigam chegar no lugar de proteção. O versículo diz que a terra abre a sua boca e traga o rio, ou seja, é como se aquele exército lançado pelo anticristo, amando de Satanás, para alcançar Israel antes que ele chegue no lugar de proteção, é como se a própria terra, a própria natureza ou algum meio usado por Deus vai tragar esses exércitos antes que ele alcance a nação judaica. E isso já aconteceu no decorrer da história, né? O faraó e seu exército atrás de Moisés e os israelitas pelo deserto, você lembra disso? O faraó lança o seu exército atrás de Israel com o objetivo de exterminar a nação judaica que estava saindo do Egito. Só que a Bíblia fala que enquanto para os judeus era dia, para Faraó e seus exércitos era noite. Enquanto eles caminhavam, Israel caminhava a pé seco e atravessava, Faraó e seus exércitos estavam passando por meio de um atoleiro e não conseguia alcançar os judeus. E vai ser isso que vai acontecer. A ideia é essa que vai acontecer aqui. Faraó, assim como o Faraó não conseguiu alcançar os judeus, e quando o mar se fechou, os judeus estavam do outro lado do mar, e o exército de Faraó foi todinho tragado pelas águas do Mar Vermelho. Aqui fala que a terra abriu a sua boca e tragou aquele rio que o dragão lançou. Então, se for um exército que o anticristo vai lançar contra os judeus, a terra, amando de Deus, vai destruir esses inimigos que vieram tentar eliminar os judeus quando eles fogem pelo deserto atrás de proteção. Aí diz que a terra ajudou a mulher, né? Aí o versículo seguinte já vai aparecer um outro personagem aqui no capítulo 12, que é a semente da mulher. Nós falamos que o primeiro personagem foi a mulher, depois nós vimos um grande dragão vermelho, depois nós vimos o menino, depois nós vimos Miguel. Aí aqui já é a semente da mulher, porque a mulher foge para o deserto, é protegida por Cristo em sua fuga, alcança um lugar de segurança também preparado por Cristo e ali é alimentada durante 3 anos e meio. Aí aqui no versículo 17, não é mais a mulher, está falando da semente da mulher. Olha o que diz o versículo 17. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher. Só que a mulher fugiu, ele se irou contra ela, só que ela fugiu.
como ela fugiu e alcançou proteção dada por Deus, o versículo diz que ele foi fazer guerra ao resto da sua semente. Semente de quem? Da mulher. Se a mulher é a nação israelita, os judeus, o resto da semente são aqueles que não conseguiram fugir ou aqueles judeus que estão espalhados por vários países do mundo. É assim que a gente entende esse versículo aqui, que diz o seguinte, o versículo todo: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi fazer guerra contra o resto de sua semente, ou seja, os restantes, os judeus restantes que ficaram ainda em Jerusalém, não fugiram, e ainda que estão espalhados pelo mundo. Os que guardam o mandamento de Deus, aqui já são aqueles gentios fiéis, que serão fiéis a Deus durante esse período final da tribulação e que serão martirizados pelo anticristo, amando, de Satanás. Aqui o versículo 17, para a gente encerrar, que é o último versículo do capítulo 12, diz que ele irou-se contra a mulher. Só que a mulher estava protegida. Ela foi perseguida, não foi alcançada porque Deus a protegeu, chegou num lugar seguro. Então a única coisa que sobrou para Satanás, para o dragão que fala aqui que é Satanás, é fazer guerra contra a semente da mulher, os restantes dos judeus, e também contra os gentios que serão fiéis a Deus nesse período de tribulação, que fala que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, nós entendemos nesse capítulo 12 de Apocalipse, Acaba aqui, acaba no versículo 17, então a gente vai fazer só um apanhado geral. Eu creio que os irmãos podem ter ficado com dúvidas, mas assiste mais uma, duas vezes, leia de novo todo o capítulo 12 agora, que você vai ver que tem uma separação dos versículos e mostra exatamente esses 5 personagens acontecendo. No capítulo 13, que será a nossa próxima aula, nós vamos ver mais 2 personagens aparecerem na história no capítulo 13, e que são importantes demais na história desses personagens que nós lemos aqui e estudamos no capítulo 12. Então o que nós vimos aqui no capítulo 12? Que a 7ª trombeta é tocada e os anjos dizem: ai dos que habitam a terra, porque está mais lançado sobre vós. E antes que os juízos continuem na forma de taças, João apresenta para nós algumas coisas que hão de acontecer nesse período terrível da grande tribulação. E ele coloca alguns personagens importantes, que serão importantes na história da grande tribulação, principalmente porque a grande tribulação é para os judeus, especialmente para os judeus, porque Cristo vai estar purificando os judeus que ele escolheu. Então, o que nós vimos aqui? Que Satanás vai fazer uma luta feroz, contra Miguel e seus anjos nas regiões celestiais. Só que ele não vai prevalecer, ele será derrotado. E com a derrota, ele há de ser expulso das regiões celestiais. E quando isso acontece, ele vem com grande fúria contra a terra, sabendo que seus dias já estão terminados. Então a gente vê nesse capítulo 12 a história de uma mulher que representa a nação judaica e de um grande dragão vermelho que representa Satanás. Esses 2 personagens principais representam a nação de Israel, a nação da onde Cristo nasceu e que será duramente perseguida durante a grande tribulação. Você observou também nesse resumo do nosso capítulo 12 que a mulher tem 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel. É só de Israel que nós estamos falando. A igreja já está nos céus. Nós vimos também que a mulher estava grávida no versículo 2, prestes a dar luz. E o dragão estava esperando a mulher dar luz para tragar. E o filho que essa mulher deu à luz foi Cristo. Nós vimos ali que era Cristo. E assim como essa mulher que representa a nação israelita sofreu muito para dar luz,
os israelitas também sofreram muito a angústia de Jacó, que algumas partes do texto bíblico fala, né? A angústia de Jacó. Eles sofrerão muito na grande tribulação até que eles reconheçam e recebam Cristo como Messias. O dragão vermelho nós vimos que representa Satanás, que quando ele vem, ele traz sobre si com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu, né, que são os demônios que o seguiram na sua rebelião. Isso já aconteceu lá em Ezequiel, e Isaías. João simplesmente volta na história, mostra algo que já aconteceu para mostrar que novamente vai acontecer nessa rebelião que ele faz novamente aqui nos céus. Só que dessa vez ele é expulso das regiões celestiais. E quando ele é expulso das regiões celestiais, ele vem fazer guerra contra a mulher, só que a mulher, protegida por Deus, ela foge para o deserto e encontra um local preparado por Deus para a sua proteção durante esses 3 anos e meio finais da tribulação. E Satanás vê que a mulher está protegida, está guardada, né? Antes dela alcançar esse lugar de proteção, Satanás lança uma perseguição contra esses israelitas que estão fugindo para o deserto. Só que a Bíblia nos relata lá que a própria terra, provavelmente sendo usada por Deus, destrói esses inimigos que são lançados para destruir Israel no deserto, e Israel alcança um lugar seguro. Satanás, vendo isso, ele lança a sua perseguição contra a semente da mulher, que é o restante da nação, e contra aqueles gentios que serão fiéis a Deus, a Cristo e ao seu nome no período da grande tribulação. Então, a grande tribulação será um período de grande perseguição para a nação judaica. E essa perseguição vai ser acentuada de tudo quanto é maneira. O Satanás vai usar de todo o esforço que ele puder para tentar destruir os judeus e impedir os planos de Cristo. O interessante é que no final da tribulação, Cristo vai vir reinar como Messias para os judeus. Só que se Satanás destruir os judeus, não tem uma nação para Cristo reinar como Messias. Não terá os judeus para reconhecer Cristo como Messias. Não terá os judeus para clamar o Messias. Os judeus não poderão clamar para que o Messias venha, para que Cristo possa vir para eles se Satanás conseguir destruí-los. Por isso que Deus vai reservar e preservar e proteger um remanescente fiel lá no deserto. E esses que ficarão em Jerusalém e os que ficarão pelo mundo serão cruelmente perseguidos, assassinados e mortos. Milhares deles vão morrer. Alguns textos dizem que 1/3 da nação israelita vai padecer e morrer na mão do anticristo. E quando Israel reconhecer Jesus como Messias, Jesus vai voltar para eles como Messias e vai reinar sobre a casa de Davi e vai reinar sobre eles, sobre os judeus, como Messias. Satanás, sabendo de tudo isso, vai usar de todos os meios para tentar impedir que os planos de Deus aconteçam. Só que nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus, né? Nada pode impedir. Israel foge para o deserto e é protegida por Deus durante o período final da tribulação, os 3 anos e meio finais. Satanás, com grande fúria, vem sobre a terra e começa a perseguir os gentios fiéis e o remanescente da mulher. E para fazer isso, para ele fazer essa perseguição contra os gentios fiéis a Cristo, que estarão no período de tribulação, e contra o restante da semente da mulher, ele vai usar um personagem chamado de Anticristo. Essa será a nossa próxima aula, quinta-feira. A besta que sobe do mar, o Anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta. Será o 6º e 7º personagem da história que João relata aqui nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Porque esses personagens, todos que nós relatamos aqui, Israel representando a mulher, Miguel representando o arcanjo que protege a nação israelita, o menino representando o Cristo,
e o grande dragão representando Satanás e a semente da mulher. Esses personagens todos, eles são importantes no decorrer da tribulação e no decorrer da história. E nós veremos esse próximo personagem aparecer, que será o sexto personagem relatado nesses 2 capítulos por João, que será o anticristo, e o sétimo personagem, o falso profeta. Nós veremos isso na nossa próxima leitura bíblica, no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Até lá, eu cumprimento todos os irmãos da paz do Senhor e eu espero em Deus, eu peço a Deus que os irmãos possam ter assimilado um pouco mais da palavra de Deus e que depois de assimilar, os irmãos possam guardar em seus corações, porque assim nós vimos, né? O tempo está próximo, os dias estão se findando, Deus é fiel e tudo que está registrado aqui em sua palavra, tudo que está escrito aqui vai se cumprir, e nós precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, que será o que é o cumprimento daquilo que está escrito em sua palavra. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que ficaram conosco até agora. Deus abençoe cada adolescente que está assistindo a essa aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que nós possamos, irmãos, a cada dia nos apegarmos mais à palavra, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.